João 14, 27. Veja só. Deixo-vos a paz. João 14, 27. A minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Feche os seus olhos. Espírito do Senhor, Espírito do Deus vivo, Tu estás, Senhor, meu Deus, no nosso meio. Tu habita neste lugar. E Tu sabes, Deus, que essas portas não foram abertas para exaltar o pastor Talismã. Pior ainda, o Teu servo que vos fala. Não, Senhor. Essas portas foram abertas, Pai, para que o Teu nome, somente o Teu nome, fosse glorificado. E Ele será glorificado, Pai. Porque enquanto houver fôlego de vida em nós, ó Pai, nós glorificaremos o Teu nome, Senhor, não da boca para fora, mas com os feitos do Senhor na nossa vida, com as maravilhas do Senhor na nossa vida. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, que hoje seja mais aquele dia que o Senhor faça a diferença na nossa vida. Nós entendemos, Deus, que só a Tua palavra pode libertar. Por isso, Senhor, ajuda-nos, no nome precioso de Jesus Cristo. Nós precisamos da revelação da Tua palavra. Nós precisamos entender a Tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, colocar ela no nosso coração e viver a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. E a ordem é: não se perturbe. O título desse estudo é Não se perturbe. E isso não é uma orientação, isso não é uma sugestão. Isso é uma ordem de Deus. Deus está dizendo para mim e para você, a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo é: não se perturbe, não perturbe ou turbe o vosso coração. Ou seja, não abale o seu coração. Qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, qualquer que seja a adversidade que você esteja vivendo, ou outro que você ama e esteja vivendo, a palavra do Senhor diz: não abale. Ou seja, não torne menos firme. E esta situação é uma situação muito forte. Jesus acabara de falar que era necessário ele ir, versículo anterior, ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, ele estaria conosco, mas ele ia partir, ou seja, ele ia ser entregue às autoridades, a falta dele seria real na vida dos discípulos, ou seja, ia ter perseguição, eles precisavam levar a palavra do Senhor, e Deus disse para ele: não se abale, ou seja, não se torne menos firme, continue firme, independentemente da luta, independentemente das más notícias, independentemente da situação que você está vivendo, a ordem de Deus para mim e para você nesta manhã é: não se perturbe, não se abale. Perturbar também significa dizer alterar, significa dizer modificar, ou seja, existe o verdadeiro e o falso. Se altera alguma coisa, você tirou a originalidade daquele produto, tornou aquele produto falso. E qual é o verdadeiro, para você entender? O que é verdadeiro de Deus na minha vida? Qual é o verdadeiro do Senhor? O verdadeiro está em Gênesis 1, 27. Deus criou Deus, pôs o homem à sua imagem. Diga: eu sou imagem de Deus. Qualquer coisa diferente disso é falso. Qualquer coisa diferente disso foi alterado. Qualquer coisa diferente disso foi modificado na sua vida. Por isso, é falso. Diga comigo: eu não aceito nada que o inimigo alterou. Na minha vida e na minha família. Como eu posso manter essa declaração viva na minha vida? Como essa declaração que acabamos de fazer aqui, dona Anunciata, pode se tornar real, verdadeira, viva na minha vida, sem ser modificada, sem ser alterada, sem ser adulterada,
sem tirar firmeza dessa declaração. É muito fácil o pastor Talismã estar na igreja. É muito fácil estar aqui no fogo do Senhor, o Espírito Santo exortando, o Espírito Santo liberando bênção, o Espírito Santo revelando a presença dEle, o que tem com a presença dEle para as nossas vidas. Mas quando saímos daqui e deparamos amanhã no trabalho, numa má notícia, em casa, saímos daqui e recebemos uma notícia, um parente nosso enfermo, um doente, qual é a nossa posição? Nos abalamos com isso? Modificou a ordem disso? Ou seja, qualquer coisa que seja diferente disso não é verdadeiro na sua vida. Deus criou o homem à sua imagem. Eu queria ver Deus preocupado. Eu queria ver alguém me mostrar na Bíblia, dona Anunciata, Deus preocupado. Qualquer coisa diferente disso foi modificado. Se eu não penso como Deus, se eu não ajo como Deus, pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que ser igual a Deus? Claro. Jesus Cristo disse que nós seríamos o quê? Cristãos. Jesus ainda disse mais, que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Se tu estiver fazendo igual a Jesus, tu empatou, ainda está desobedecendo. Ainda não chegou no alvo de Deus para a sua vida. É pensar assim. Pensar e botar a mão na cabeça para não ser surpreendido como meu irmão, quando morreu e teve aos céus, e chegou lá, viu os balaios vazios, não tinha nada que ele tinha feito para Deus. Nada. Por misericórdia, Deus ainda deixou ele voltar, ele já é pastor há uns 15 anos servindo ao Senhor. Mas se não deixar, meu querido, voltar, o caminho é outro. Não é a terra, é outro. Como eu consigo? Como eu posso manter essa declaração de não aceitar que o diabo mude a essência de Deus na minha vida? Como eu consigo viver que o diabo não altere isso, dona Anunciata? Por exemplo, o justo não se atemoriza de má notícias porque o seu coração está firme confiando no Senhor. É a palavra de Deus. Está aqui escrito isso. Se eu recebo uma má notícia e aquilo ali me perturba, aquilo me traz temor, eu fui modificado. Eu fui alterado, dona Anunciata. A essência foi alterada. O que eu tenho que fazer? Duas situações. Permanecer com o diabo alterando a minha vida a hora que ele quiser. Ou chegar para ele e dizer, ei, escuta só. Escuta o que a palavra de Deus diz. O justo não se atemoriza de má notícia, então vai para a profundeza dos infernos, demônio. Mas você não vai trazer temor para o meu coração. Precisamos reagir. Como eu posso manter essa declaração? Vejamos a experiência de Davi. A vida de um homem que o próprio Deus fala a respeito dele. Qual era o plano de Deus na vida de Davi? 1 Samuel 16, 1. Enche, Deus falando para o profeta Samuel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Qual era o plano de Deus para a vida de Davi? Ser rei. Qualquer coisa diferente disso foi adulterado, foi modificado, foi alterado. É o que Deus fala, em Jesus Cristo fala, de não se perturbar, é não alterar, Guilherme. É não se permitir ser modificado pelas circunstâncias, pelas adversidades. Então o plano na vida de Davi era ser rei? Amém, está escrito aqui, eu me provi de um rei. Esse era o plano verdadeiro. O plano verdadeiro era esse, mas foi isso que aconteceu no primeiro momento? Não! Todas as vezes que Deus tem um plano para mim e para a sua vida, o diabo vai se levantar para adulterar, para alterar, para modificar o plano de Deus na nossa vida. Com Davi não foi diferente. Olha aqui um plano modificado. Preste bem atenção. Já diz assim, o que é que tem a ver com Davi? Muito. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então é para mim e para você. Mas se você quiser, de uma forma bem direta, eu vou lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois o quê? Vós sois o quê? 1 Pedro 2,9. Sacerdócio.
real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas sacerdote real. Você foi escolhido, meu querido, para ser sacerdote real. Qualquer coisa diferente disso vai perturbar você. Perturbando você, é o que Deus diz, não se perturbe o vosso coração e o quê? E não se atemorize, não tenha medo. Se o coração da pessoa foi alterado, se o coração da pessoa foi modificado, o diabo vai lançar medo na vida dele. E Deus está dizendo, não se perturbe. Vai vir perseguição? Vai, mas não se perturbe. Vão levantar falso contra você? Vai, mas não se perturbe. Ou seja, não permita que o diabo modifique o plano original, o plano verdadeiro, e coloque em você o plano falso. É você que vai dizer para o diabo se quer ser alterado, adulterado, modificado ou não. É você. Somos nós que vamos dizer isso. Olha aqui o plano modificado. Abre aí, 1 Samuel 16. O diabo, olha, Xanto, o diabo é experto em modificar planos de Deus. Experto na vida daquele que é bobo. Ele só é experto porque ele encontra um bobo. Que se ele encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, o bobo é ele. Eu era adolescente quando Pinheirinho, papai me dizia assim, para mim e para os 5 homens lá de casa. Meu filho, fica atento, que todo dia sai um engraçado para fazer palhaçada com a sua vida. Todo dia sai um cara da rua para fazer palhaçada com você. Então fica atento. Ou seja, só vai se tornar palhaçada se você quiser. Versículo 4, versículo 11. Qual é o plano de Deus? Transformar Davi num rei. O diabo sabia o que ia acontecer. O diabo sabe que quando Deus tem um plano é para arrebentar com a vida dele. Toda vez que Deus levanta um profeta e dá uma palavra para você, o diabo já sabe que ele vai se lascar nessa situação. Que vai ser contra ele. Glória a Deus por isso, mas glória a Deus por isso. Aí o diabo se levanta. Jessé vai lá, eu vou parafrasear. Samuel chega lá na casa de Jessé, depois você lê isso por causa do tempo. Chega lá e diz, olha, eu vim aqui em paz, agora, cadê teus filhos? Tem alguém aqui que Deus disse para mim para vir aqui, que ele vai ser rei sobre Israel. Vai ser rei sobre um povo escolhido de Deus. O pai o que é que faz? Chama os filhos. O pai vai e começa a chamar os filhos. Chama 1, chama 2, chama 3. Eliabe, Abinadab, Samar. Não era nenhum deles. Chamou 7 filhos. Olha o plano do diabo. Usando o próprio pai. Samuel disse, traga seus filhos. Ele trouxe 7, mas não trouxe o 8º. Não trouxe a Davi. Olha o diabo querendo modificar. Olha o diabo querendo alterar. Qualquer plano diferente do que Deus estabeleceu, não aceite sobre a sua vida. Se você está vivendo problema dentro de casa, não aceite. Se tem uma enfermidade incurável, não aceite. Seja sobre você ou seja qualquer um, orar sem cessar. Essa é a ordem de Deus para a nossa vida. Aí a gente ora um dia, ora 2 dias, ora 1 ano, ora 2 anos. Ah, Deus não respondeu, eu vou parar de orar. Não, não pare não. O plano do inimigo é alterar, é modificar. Esquece Davi. Não chama Davi não. Jessé foi na onda. Esse é o plano, o inimigo querendo alterar o plano de Deus. Diga comigo, na minha vida não. O plano de Deus sempre vai prevalecer. Versículo 11, parte B, versículo 13. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu belamita de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentou os 3 filhos mais velhos. Seguiram a guerra, chamaram Eliabe, primogênito, Abinadab, e depois o terceiro, Samar. Isso era o plano do inferno. Está aqui. 3. Você não faz parte do plano de Deus. Pastor, foi a pergunta que eu ouvi ontem. Como
que que Deus lhe usa assim? Relacionamento, simples. Intimidade com Deus, simples. Fé. Se você tiver um relacionamento com Deus, eu fui caixa de banco quando entrei no banco. Fui caixa, Samir. Nós éramos orientados a conhecer a cédula verdadeira. E falava todos os pontos da cédula verdadeira. Porque se o caixa recebesse uma cédula falsa e fosse descoberta, saía do salário do caixa. Então ele ensinava você a cédula verdadeira. Qualquer coisa diferente disso você não recebe. Era essa a orientação que nós tínhamos. Você tem as promessas de Deus? Deus tem orientado, ensinado aqui. Ele tem mostrado o verdadeiro para você? Ah, esse chamado de levar a palavra de Deus é só para pastor. Mentira do diabo. Esse negócio de orar pelas pessoas e eles serem curados é só coisa de pastor. É mentira do diabo. Esse negócio de sair e orar para as pessoas serem libertas é coisa de pastor. É mentira do diabo. A palavra é para todos nós. Uns exercem e vê as maravilhas de Deus. Outros não exercem e tem um plano modificado de Deus na vida dele. Tem um plano alterado. Lembre-se da palavra de Jó. Jó 42, versículo 2. Bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser inutilizado, que é frustrado. Nenhum dos teus planos pode falhar. Nenhum dos teus planos pode fracassar. Nenhum dos teus planos pode ser mal sucedido. Nenhum dos teus planos. Na hora que eu entendo isso, Samir, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, dona Anunciata, na minha vida, na hora que eu compreendo que essa é real, é o plano original de Deus, é a verdade de Deus, e na hora que eu compreendo isso, então qualquer que seja a situação, é isso que eu vou dizer. Na hora que vem uma má notícia, na hora que o problema surge contra a minha vida, contra a minha família, no meu trabalho, seja qual for a área, eu vou apresentar o plano de Deus. Eu tenho um plano de Deus. Olha, a Bíblia tem plano para todas as áreas da sua vida. Apresenta os planos do Senhor. Diga, a vida continua. E ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha vida. Parece que eu estou falando com um bocado de pedra. Pega, o Espírito Santo sacuda você. Se os planos de Deus não podem ser frustrados na minha vida, reaja, dá glória a Deus, aleluia, porque a situação que você está vivendo, você pode corrigir imediatamente. Olha, liga o Waze no teu celular, tem lugar que eu vou, erro o caminho, o que é que ele faz? Recalcula, corrige a frota. Vira aí para teu vizinho, diz, corrige a frota, corrige a rota, corrija a rota. Corrija, não aceite. Aí eu estou falando aqui, ó. Diga comigo. Gente, você está debaixo de oração. É Deus falando comigo. Deus falando. Diga para o meu filho que a vida continua. E ninguém pode frustrar os meus planos na vida dele. Aí você diz, a vida continua. E ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha vida. Glória a Deus, porque esse problema eu já estou vendo a solução. Essa enfermidade eu já estou vendo a cura. É isso que nós temos que ver mais na frente. O que significa os planos de Deus se cumprir na minha vida? É você ser feliz em tudo que você fizer. Tudo que você fizer. Qual era o plano do homem Jessé na vida de Davi? Era plano alterado. 1 Samuel 17:10 fala sobre isso. Versículo 17. Qual é o plano de Deus na vida de Davi? Ser rei. Qual é o plano de Jessé? Vai lá, meu filho. Está lá. Versículo 17 do capítulo 17. Meu filho, vá lá. Olha só. Neste momento, ele tinha sido ungido rei ou não? Sim. O pai presenciou a unção de rei? Claro que presenciou. O mané do Jessé, sabendo que estava tendo uma guerra, ele mesmo mandou os 3 filhos mais velhos lá para a guerra. Eliabe, Abinadab, Samar, mandou para lá.
Ele sabia que nem Eliabe, nem Abinadab, nem Samar tinha sido ungido rei. Ele sabia disso. Mas quando ele manda o filho dele, Davi, ele manda, o que é que diz no texto? Vai lá, olha, vai ver se vão bem, a parte C aqui, ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Plano alterado, não compreendeu o plano de Deus, o pai dele não compreendeu o plano de Deus. Ei! Qualquer um pode não compreender o plano de Deus na sua vida, mas você não. Porque ninguém pode frustrar os planos de Deus na sua vida, a não ser você. Então, o plano que Deus falou para você, não permita que pai, mãe, mulher, filho, o cão, altere o plano de Deus na sua vida. Qualquer coisa que seja dito diferente, dona Anunciata, não aceite. Vai lá. O cara viu o filho sendo ungido. Ele estava lá, na sala, na cozinha, no quintal, na varanda. Ele viu Samuel derramar azeite sobre a cabeça dele. E a Bíblia diz no capítulo 16 que o Espírito do Senhor veio sobre Davi. O abençoado estava lá. Ele testemunhou as maravilhas. Ele viu. Na hora, manda o rei. Diga o rei. Ele manda o rei para ver se está tudo bem. E trarás uma prova, está escrito. E trarás uma prova de como eles estão passando. Eu acho que Davi não... A Bíblia não fala que Davi respondeu. Não respondeu nada. Mas Davi sabia que ele tinha sido escolhido. Davi sabia que ele tinha sido ungido. Davi sabia que ele era rei sobre Israel. Sabe o que significa ser rei? Diga, quem manda sou eu. Quem manda sou eu. É isso que significa ser rei. Quem manda é você quando você é rei. Quando você é rainha, é você que manda. É rei ou súdito? Você escolhe quem você quer ser. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu marido, não são as circunstâncias, não é o governo, não é uma enfermidade, não é um diagnóstico. É você que diz quem você é. É você que vai dizer se vai aceitar ser alterado, ser modificado ou não. É você que vai dizer se quer que sua família seja conhecida como família bendita do Senhor ou não. É você, porque eu já tenho promessa para isso. Vai lá, vai ver se está tudo bem. E trarás uma prova de como passam. O versículo 17. Se Davi não entender o plano de Deus, ele ia entrar na onda do plano modificado. E traria que resultado? Qual era o resultado? Preste bem atenção. Jessé com Davi. No outro lado, tropas dos filisteus, o inimigo humilhando, envergonhando o povo de Deus. O povo de Deus aceitando o plano modificado. Aceitou alterado. Perturbou. Não viu a palavra, não compreendeu a palavra. Saiu da igreja no dia 31 de julho, foi para casa e não compreendeu a palavra. No dia 1º de agosto, vem o diabo e rouba a semente e altera o plano. Diga, comigo não. Comigo não. Essa era uma situação. Meu filho vai lá e traz uma prova. Como é que estão as coisas? Se Davi entrasse na onda do plano alterado, e pode vir, olha, o plano alterado pode vir de qualquer pessoa. Se Davi entrasse na onda, dona Anunciata, ele ia chegar lá para o pai dele. Meu pai Jessé, eu fui lá, tá uma bagunça. Sabe aqueles teus 3 filhos? Tá tudo se derretendo nas calças. Tudo frouxo. Um bando de covarde. Sabe aquele rei? Ixi, é o primeiro a fugir para a tenda por causa de um homem. É isso, minha filha. Quando a gente aceita o plano alterado, a gente se borra de medo, se perturba, se angustia, e o medo toma conta da nossa vida. Foi isso que aconteceu com Davi?
Eu gostei disso, quando o Espírito Santo do Senhor estava ministrando no meu coração. Eu estava estudando, terminei a palavra quase meia-noite, e eu sempre acordo mais cedo para refletir sobre a palavra, para orar, e Deus me deu algo novo, né? Algo diferente, e eu digo, mas Deus, isso é legal. Eu fico pensando, o que foi que Davi voltou para Jessé? Ele tinha que voltar para o pai. O pai mandou ele ir. O pai disse que ele fosse lá. Mas ele chegou lá, ó. O Rosiane já está orando ali. A galera veio pegar no copo. Ele chegou lá com o quê? A cabeça de Golias. O senhor não mandou lá? O senhor mandou prover. Mas eu fui ungido rei. Está aqui na tua mão a cabeça dos nossos inimigos. É isso que nós temos que fazer. Na hora que nós entendermos que nós temos um chamado de Deus, o plano de Deus, não podemos aceitar nada diferente. Qual era o plano de Deus? O plano do Pai, alterado, modificado. Vai lá para ver se está tudo bem. Você recebe uma ligação. Ai, irmã Xande, lá na tua casa está pegando fogo. Está lá o maior balaio de gato. Cada um se arranhando lá. Aí tua mãe chega e diz assim, minha filha, vai lá para ver se está tudo bem. Aí tu diz, eu vou lá para fazer ficar tudo bem. Porque eu sou escolhida do Senhor. Eu sou um povo de propriedade dele. Eu sou uma nação santa. Irmão, vem aqui orar pela minha casa. Vai ali orar lá para o fulano, ciclano que está doente. Ô Senhor, no nome de Jesus, que se orar assim, chama o pastor Talismã para estar perto. Não me chama não. Faça a tua vontade, Senhor. Se o Senhor quiser curar, cura. Seu plano alterado. Seu plano modificado. É o plano de quê? Oração de covarde. De covarde. De não sabe quem ele é. A sua obrigação, Guilherme, é chegar lá e dizer, ó Papai do céu, tem nada a ver comigo, tem a ver com tua palavra. Isaías 53 diz, o Senhor levou sobre si todas as enfermidades do seu filho, sobre os seus pisadores foi sarado. Ainda tem mais, Papai do céu. Se tiver pecado e iniquidade, Salmo 103 diz o seguinte, o Senhor perdoa todas as iniquidades dele e sara toda enfermidade. Amém. Acabou. Esse é o plano original. Qual o plano falso do covarde? Ah, se Deus quiser restaurar a tua vida, Ele vai restaurar. Senhor, cumpra a tua vontade na vida dela. O frouxo não sabe nem qual a vontade de Deus deu na vida dele. Por isso que ele ora assim. Por isso que ora assim. Pai, tá a maior bagunça lá. Qual é o plano de Deus? Vai lá e faz tudo ficar bem. Se você, homem e mulher, que o Espírito do Senhor trouxe nesta manhã, para este lugar, estiver passando por um problema, seja direto ou indireto, seu ou de terceiro, você pode ter o plano alterado ou pode ter o plano original. Carlos, é você que vai decidir. A sua ação, quando sair daqui, vai dizer se o seu plano, se o plano de Deus, se o diabo alterou o plano de Deus na sua vida, ou se você entendeu o plano de Deus e não permitiu que o diabo alterasse o plano de Deus na sua vida. É você. Como é que eu posso saber, pastor, se o diabo alterou o plano de Deus na minha vida ou não? Pastor, como eu posso saber se o plano de Deus foi alterado, modificado na minha vida? Pelo resultado. Se perturbou? Está um balaio de gato cheio de confusão na minha empresa. Você está perturbado? O diabo alterou. O diabo modificou. Na minha família está cheio de problema. Perturbou? O diabo modificou. Está em paz? Mas nem em paz. Como os abençoados falam, eu já entreguei a Deus. Não, meu querido. Pastor, como eu vou saber se o plano foi alterado, se o plano foi modificado na minha vida? Resposta bem simples, Bruna Maria, pastora Bruna. Relacionamento com Deus. Dona Anunciata, se eu tenho um relacionamento com Deus, a falta de relacionamento com Deus encobre o nosso entendimento para não discernirmos o plano original do alterado, o plano de Deus do plano do diabo.
A falta de relacionamento com Deus. Se eu não me relaciono com Deus, eu não sei o que Ele tem para mim. Se eu não sei o que Deus tem para mim, Guilherme, qualquer coisa vem. Qualquer coisa vem. Vejamos como foi o reinado e os dias de Davi. Eu só quero ler isso aqui para encerrar. Ainda não terminou a mensagem. No próximo domingo eu vou estar completando essa mensagem, que tem coisas aqui extraordinárias. Eu só vou dar um gostinho de quero mais aqui para você, só vou ler, não vou fazer nenhum comentário e a gente vai orar encerrando. Este homem, Caleb, que se chama Davi, não aceitando que os planos de Deus fossem alterados na vida dele, não aceitando que o diabo usasse quem quer que seja para alterar o plano de Deus na vida dele, o próprio Deus mandou escrever na palavra, em 1 Crônicas 18, 6 e 13. Em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a ele pagar imposto. E o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ia. Versículo 6. Versículo 13. O Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares que ele ia. Aleluia. Capítulo 29 de 1 Crônicas, versículo 28. E morreu uma boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Está escrito na Bíblia. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Eu só vou ler, não vou comentar. No próximo domingo eu vou comentar a respeito disso. Davi terminou os seus dias como? Numa boa velhice. Está escrito. Davi terminou os seus dias cheio de 3 coisas. Cheio de 3 coisas. Cheio de dias, cheio de riqueza e cheio de glória. Esse é o plano original de Deus. Vamos se colocar de pé.